do livro Pão Nosso, capítulo 49, Velho Argumento, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Velho argumento. E eduzindo ele isto em sua defesa, disse Fasto em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Atos 26, 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. E isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio Mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses apreço às falsas considerações de quantos lhe provoquem ao abandono da verdade. O mal é incomparável com o bem, e por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará um mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos. Neste capítulo, o velho argumento. E o capítulo inicia utilizando aqui uma passagem que foi anotada nos Atos dos Apóstolos, quando Fasto diz para Paulo que ele estava louco, que as letras, as muitas letras, isto é, o muito estudar, tinha o deixado louco. E Emmanuel inicia dizendo que é muito comum
lançarem os discípulos do Evangelho essa falsa acusação de loucos. Por quê? Porque não tendo um argumento à altura, compatível, os cristãos, né, os discípulos do Evangelho, são considerados loucos. E ele coloca que esse argumento é velho, por parte daqueles que pretendem fugir dos próprios erros. Então, ele, em querendo fugir, ele mesmo, dos próprios erros, ele acusa o outro de loucura. Nesta outra parte, Emmanuel continua dizendo que muitos trabalhadores, muitos de nós que estamos caminhando nesta verdade cristã, construindo o nosso caminho, cada um o seu, perdem valioso tempo, lamentando, porque a multidão os classifica como desequilibrados. Em outra passagem, é interessante, porque Paulo já dizia, se ele quisesse dar ouvidos ao povo, não é? As pessoas, ele não seria cristão. E aqui é exatamente isto, porque se você quiser agradar a todo mundo, você não vai agradar a ninguém. Primeiro você tem que agradar a si mesmo, aquilo que você pensa, aquele caminho que você vai construir, não é? E Emmanuel continua dizendo que isto não é razão para contendas estéreis. Isto é, você querer que a multidão o reconheça como uma pessoa cristã, equilibrada, que está no caminho correto, você está perdendo tempo. E ele coloca aqui que muitas vezes o mestre foi chamado de demente, e também os seus apóstolos, não é? E que em sua última defesa, que Paulo teve, ele estava proclamando as suas verdades, que ele já tinha conhecimento e entendimento, não é? Ele também foi considerado como louco. E a Assembleia ficou assombrada. Por quê? Porque a palavra de Paulo era simples, era bastante forte, tocada, de muito amor, de muito carinho, de muita nobreza, não é? Estarreceu os ouvintes. E o Pórcio Festo, que ele era chefe dos convidados, ele quis então, deliberou em quebrar a vibração, aquele carinho, aquela energia que estava no ambiente. Mas antes dele fazer isso, o que ele fez? Ele usou desse argucioso, né, dessa arguciosa atitude para poder justificar o que ele ia dizer, não é? Então foi quando ele acusou Paulo. Só que quando ele acusou, ele já sabia, não é? Porque ele conhecia Paulo há muitos anos e sabia do caráter íntegro, porque Paulo ele era um rabino, podemos assim dizer, e que era um dos mais novos. E ele era uma das grandes promessas. Então ele conhecia tudo da lei, tudo. Então quando ele se tornou cristão, ele mudou a forma de pensar. Porém, ele sabia tudo, ele tinha conhecimento. Então, Festo não tinha como dizer outra coisa. Então ele veio com essa história de que ele estava louco, dizendo que as muitas letras o tinham deixado louco. Era um caminho que muitos judeus faziam, de tal forma que, se nós lembrarmos das passagens de Jesus, Jesus dizia isso mesmo. Olha, aquele que chamar seu irmão de louco, ele vai ter o fogo do inferno. Coloca com essas letras, basta você buscar na Bíblia. Porque isto era um costume.
dos judeus, quando ele queria escorraçar seu irmão, não é? Era um comum querer desprezá-lo, chamando-o de louco. E então Emmanuel nos diz que você deve recordar, não é? Você que é um abnegado batalhador, desculpe, você, esse apreço às falsas considerações, você desconsidera, você dispense, né, o apreço, porque não tem nenhum motivo para você considerar como verdadeiras essas falsas considerações. Na conclusão, Emmanuel diz que o mal é compatível com o bem, e por poucas letras ou muitas, não é? Desde que te aliste nos aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior como sarcasmo e perseguição. Então, o mal sempre será incompatível com o bem, é o que ele coloca, seja por poucas ou muitas letras. A partir do momento que você se considera um cristão, um seguidor de Cristo, não vai te faltar realmente o sarcasmo e a perseguição. Porque aqueles que não estão dentro vamos dizer assim, de uma coisa maior, né? Eles estão ainda no mal, se comprazendo ainda com seus erros, ele vai querer usar do sarcasmo, da perseguição, não é? Então é muito interessante isso, porque isso foi dito em 1950 e muitas vezes a gente ainda vê isso na nossa sociedade em pleno ano 2013. Parece que realmente não muda muita coisa. O mal ainda vai ser o mal e o bem vai ser realmente o bem. Foi bom estar com vocês e espero que nós possamos encontrar numa próxima oportunidade. Que Jesus o abençoe.